Eu gosto de ler os livros conceituais, mas eu gosto também de ler livro sobre história, sobre case. Eu gosto de ler biografia, embora não tenha lido muito. E eu gosto de ver os cases práticos de pessoas que resolveram problemas e atingiram resultados ou não. E esse livro aqui, ele é um case muito prático de como que você, ao confiar na equipe, você constrói confiança. Você para a equipe para você, e a equipe entre a equipe. Este barco também é seu, do Michael Abrashoff. Ele foi o comandante de um navio da Armada Americana chamado USS Benfold, está escrito aqui na capa. E o Benfold esse livro é de 2006. Aliás, foi o ano que eu li esse livro, porque eu li quando eu estava trabalhando numa empresa. Eu trabalhava no RH da empresa e a gente organizou um evento para todo o corpo gerencial e o presidente fez questão de dar uma cópia desse livro para todo mundo que foi no evento. A tônica que o presidente queria dar naquela reunião, e que eu acho que é uma necessidade de muitas empresas, e o Covey fala disso no livro dele, é as pessoas se apropriarem dos resultados, se apropriarem dos processos, dos problemas, e não simplesmente ficar esperando alguém resolver as coisas. Qual é a história do Benfold e do Abrashoff? Ele era um comandante, há muito tempo esse livro, então não vou lembrar os detalhes, mas ele era um comandante de navio, de guerra, de porta-aviões da Armada Americana. E ele, por algum motivo, eu não lembro se ele estava retornando de alguma missão, e ele ia trocar de posto, e ele não ia mais ficar onde ele estava, e deram para ele o comando do USS Benfold, que na época era o pior navio da Armada Americana, era o pior em todos os aspectos. Era o que mais tinha pessoas abandonando o seu posto, pedindo para ser transferido, era o que tinha os piores tempos de treinamento, tempo de preparação, tempo de fazer manobra, pior nas inspeções visuais, de limpeza, de segurança, cara, era o pior em tudo. E ele assumiu o comando desse navio, e o desafio do cara como é que eu faço com um navio onde as pessoas estão extremamente desmotivadas, onde elas não fazem as coisas que deveriam fazer, mesmo sob ameaça de punição. As pessoas não se apropriavam do navio em si. Então, por isso o título do livro, Esse Barco Também é Seu, porque ele é muito bacana, esse livro é muito bacana, porque ele dá muitos exemplos práticos de coisas que um líder pode fazer no dia a dia na empresa para começar a engajar mais as pessoas, porque muito se fala do engajamento, se fala da criação de uma cultura colaborativa, mas eu vejo muitas vezes que esses debates eles ficam muito numa estratosfera de ideias e não descem para a prática. E esse livro ele é totalmente prático, é toda a história do cara do Benfold, do momento em que ele entrou ao momento em que ele saiu do Benfold, e ele saiu, e o Benfold sendo o melhor navio da Armada Americana, onde todo mundo queria ir trabalhar lá, todo mundo queria servir no Benfold. Então ele dá exemplos, por exemplo, dos dilemas da liderança. No livro ele dá um exemplo que uma das coisas que ele estava fazendo com a tripulação do Benfold era fazer periodicamente. Isso é uma prática, eu acho que de qualquer navio militar, de qualquer porta-aviões, que é o caso dele, fazer os treinamentos de prontidão para combate. Então, do momento em que soa o alarme, quanto tempo que demora até estar todo mundo nas suas posições, preparado, arma engatada, ou seja, qual é o tempo de preparo no momento, para você estar pronto, isso é teste, se cronometra isso, e ele ia fazendo esses testes ao longo do tempo. Só que esse tempo de resposta, para você poder melhorar esse tempo de resposta, você precisa fazer uma série de coisas. Os locais precisam estar organizados, precisam estar limpos, porque tudo que você não quer é alguém escorregando numa sujeira, num entulho que foi deixado em frente a uma bateria antiaérea. Então tem um monte de coisa que precisa ser feito antes de você poder melhorar isso, ou enquanto você está treinando, você também está vendo aonde você precisa melhorar.
E uma das coisas, um fator importante para essa preparação para combate era o tempo que os marujos, que os militares, ficavam em terra. Ou seja, a partir do momento que eles atracavam num porto e eles tinham uma série de rotinas que eles tinham que executar no porto, e alguns eram dispensados para poder se divertir, para poder tirar uma folga naquela cidade onde eles tinham parado. Então eles precisavam garantir que todo mundo estaria de volta no navio no horário combinado. Ou seja, não dá para você qualquer tempo em terra, né? Eu lembro vagamente ele comentando, mas qualquer tempo que você passa em terra é um tempo de exposição, é um tempo onde o porta-aviões está parado, onde ele não está manobrando, onde tem gente que está fora do navio. Então, pensando num navio militar, é um tempo de exposição se você, por exemplo, sofrer um ataque surpresa de um inimigo que estiver naquela região do mar, né? Então ele era muito enfático com essa questão de o marujo que sai precisa voltar no tempo combinado. Se não voltar no tempo combinado, as punições previstas são aplicáveis. Mas não era a punição pela punição. O que ele fazia com os outros, né, com a tripulação, era demonstrar a importância. É começar pelo porquê do Sinek, era demonstrar a importância de por que você tem que estar de volta no navio. Não é para você não ser preso. O ser preso é uma consequência, mas o motivo pelo qual você precisa estar no navio é porque qualquer um cara que não chegue no navio no horário combinado deixa toda a tripulação exposta, ou seja, vai estar todo mundo no navio esperando um único cara chegar. E ele passa por uma situação dessa. Eles estavam... Cara, eu não lembro, mas era na Ásia, em algum porto não 100% amigável. Era uma região perigosa naquele momento, da situação geopolítica militar do mundo. E eles pararam e um cara desceu e ele chegou muito atrasado, a ponto deles não saberem o que tinha acontecido com o cara, se ele tinha passado por algum problema. Então, manda de volta a gente pra terra pra saber, pra investigar onde que o cara tava, e ele apareceu. O que aconteceu? Esse cara foi visitar a mãe dele, que morava naquela cidade, e que ela tava com câncer em estágio terminal. E aí, quando ele descobre isso, né, e quando os outros oficiais e a tripulação fica sabendo disso, a grande pergunta é, e aí? O cara vai ser preso ou ele não vai ser preso? Porque aí tem o dilema entre o lado humano da liderança, mas também a questão da importância de seguir aquele procedimento para a segurança de toda a equipe, de toda a tripulação. Ele violou, independentemente do motivo, ele violou uma condição de segurança daquele navio. Mas, puxa, o cara foi visitar a mãe, cara, que estava em estágio terminal. Então, ele senta com esse marinheiro, com esse marujo, e eles começam a conversar, e uma das coisas que ele fala, ele abre, e aí conecta na vulnerabilidade da Brené Brown. Ainda não tratei esse livro, o Coragem para Liderar, da Brené Brown aqui, mas ele entra numa posição de vulnerável, de falar, cara, eu sou o comandante, mas eu não sei exatamente o que fazer, eu não tenho uma decisão tomada. Aí ele explica pro cara um lado e o outro, e o marujo falou, né, ele falou, cara, não, eu aceito qualquer que seja a sua demissão, inclusive a corte marcial, que é a punição máxima que expulsa o cara do exército. Então o próprio soldado falou que aceitava qualquer que fosse a punição, mas aí o Abrashoff pergunta, eu vou deixar para você, qual é a punição que você acha que é cabível e que é merecida na tua situação? E aí ele fala, não, eu acho que detenção dentro dos limites previstos, eu acho que a detenção é bem aplicada, porque eu sei que eu não posso, a minha situação pessoal, eu precisava ver minha mãe, eu não deixaria de ver a minha mãe, mas ao mesmo tempo eu sei que eu deixei toda a tripulação em risco. Então, e isso é a construção de confiança. Quando você passa para outra pessoa uma decisão que impacta aquela pessoa. É claro que tem, eu lembro do Abrashoff comentar, eu não posso deixar você sem nenhuma consequência, mas eu também não quero ser
incoerente no que eu tô querendo fazer aqui com o restante do barco, da tripulação. Então ele fala tem várias situações dessas, de dilemas, de problemas, de cara brigando, de cara que não quer fazer o seu trabalho, e ele se colocando nessa posição de, puxa, ele tem um objetivo imediato, que é resolver aquela situação, mas ele tinha um outro objetivo de médio, longo prazo, que era construir uma cultura onde as pessoas se apropriavam do barco, da situação do barco. Então, mais uma dica, esse barco também é seu, do Michael Abrashoff, não sei se eu botar a mão aqui, se ajuda. Muito bom esse livro, muito bom.